Boa noite, como estão? Como passou o final de semana? Bem, todo mundo em casa? Tem ninguém indo pra praia sem me convidar não, né? Então tá bom então. Hoje, galerinha, nós vamos falar sobre sentido, ok? Nós vamos falar sobre significação das palavras. Nós estamos iniciando conteúdo novo, tá? Que são os sinônimos, os antônimos, os homônios e os parônimos, ok? Nós estamos estudando, vamos iniciar a estudar hoje sobre a semântica, tá? Que é um eixo também da língua portuguesa que vai tratar aí da relação de significado entre as palavras, ok? Então, para isso nós temos algumas classificações aí dessas relações, beleza? Nós temos aí os sinônimos, que também podem ser chamados aí de sinonimia, ok? Que são o quê? São palavras de som e grafia diferentes, mas de significados, né, semelhantes, que são os sinônimos, ok? Como nós temos aí no nosso livro, tá? Na página 98, ok? Que são os sinônimos e... Isso, 98 mesmo. Então, vamos lá. Os sinônimos, eles são palavras, né? Como eu já falei, que têm significados parecidos, ok? O sinônimo, ele tem uma origem grega, ok? Que é sinônimo, que é formado pela palavra sim, né? Que é com, e onimia, que vem de nome, ok? Então, ou seja, no modo, né, literal aí, ele significa aquele que está com o nome ou mesmo semelhante a ele, tá bom? Então, a sinonimia, os sinônimos, eles são um ramo da semântica, tá? Que vem sendo utilizado aí nas produções de textos. Por quê? Porque há, né, uma vez que a repetição das palavras, como a tia sempre bate nessa tecla, ela faz o que com o texto? Ela empobrece o conteúdo do texto. Por isso que nós usamos bastante também essas classes aí que são sinônimos, que são o que? As palavras são de grafias diferentes, mas o significado é semelhante, ok? Muito bem. Então, nós temos aí também, ó, um exemplo, longe, distante. As palavras são diferentes, mas os seus sentidos são semelhantes. Feliz, contente, rápido, ligeiro, lento, devagar, ok? Então, são palavras de grafia diferentes, mas de sentidos semelhantes. Nós chamamos de sinônimos. Muito bem. Nós também temos os antônimos. O que são os antônimos? São palavras que têm significados opostos, contrários, são antônimas, ok? Por exemplo, nós temos o aluno foi bem na prova. Qual é o antônimo de bem? Mal. Então, o aluno foi mal na prova. Então, nós estamos falando de contrário, palavras contrárias, ok? Por exemplo, baixo, alto, perto, longe, claro, escuro, triste, feliz. Então, são palavras aí elas são diferentes tanto na escrita quanto no significado, porque elas são contrárias uma das outras, ok? Muito bem. Nós também temos aí, ó, palavras que têm a mesma pronúncia, mas que escrevem de maneira diferente e apresentam diferenças aí quanto ao sentido, são os homônimos, ok? Então, os homônimos, por exemplo, nós temos concerto, que é reparo, e nós temos concerto, ok? Escrita com C, que é um espetáculo musical. Então, as palavras, elas têm a mesma pronúncia,
mas a escrita dela, a maneira como as escrevemos, elas, né, apresentam diferenças, elas são diferentes, ok? Por exemplo, nós temos sessão, né, do SS, de cinema, de teatro, e nós temos sessão, né, com C cedilha, que é o ato de cortar em pedaços de um todo, de repartir, ok? É a mesma coisa também. Então, os homônimos são palavras pronunciadas da mesma forma, mas que na sua escrita elas são diferentes, ok? Nós também temos as palavras parônimos, o que? Palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com sentido diferente, que são as parônimas, ok? Por exemplo, nós temos aí, ó, comprimento e nós temos aí o comprimento, ok? O comprimento nós estamos falando de extensão. Cumprimento, nós estamos falando de saudação. Então, as palavras aí, elas são pronunciadas, são parecidas na escrita e na pronúncia também, mas o sentido delas são totalmente diferentes, ok? Por isso que nós as chamamos de parônimos, ok? Então, as palavras de som e grafia bem parecidos e significados diferentes. Por exemplo, eu tenho assim: meus primos emigraram para os Estados Unidos. No começo do século XX, muitos italianos imigraram para o Brasil. Então, eu tenho emigraram e imigraram. Emigrar é mudaram de seu país de origem. E imigraram é entrar em um país para nele viver. Então, tem significados diferentes, ok? Nós temos aí no nosso livro despensar e dispensar. Despensar é lugar, despensa é o lugar onde guarda os mantimentos, né? Onde a gente guarda as nossas compras. Dispensa é a licença, o ato de dispensar ou de ser desabrigado, ok? Então, nós temos aí a semelhança na escrita e na pronúncia, mas os seus significados, eles são totalmente diferentes, ok? Por exemplo, nós temos absolver, que é perdoar, inocentar, e nós temos absorver, que é aspirar e sorver. Por exemplo, nós temos delatar, que é o mesmo que denunciar, e nós temos dilatar, que é o mesmo que alargar. Nós temos a descrição, que é o ato de descrever, e nós temos a discrição, que é reservar, ter prudência, tá? Nós temos soar, que é produzir um som, e nós temos suar, que é transpirar, ok? Então, essas palavras são parônimas, ok? Então, elas são parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia, mas o significado delas são totalmente diferentes, beleza? Então, muito bem. E agora nós temos uma pequena atividade aí, tá? Da página 100, aí, que vocês vão realizar, e numa próxima aula nós vamos fazer a correção dessa atividade, ok? Então, recapitulando, nós temos aí os sinônimos, que são o quê? Os sinônimos, eles têm o quê? Som e grafia diferentes, mas os seus significados, eles são semelhantes. Então, anota aí. Peguem um caderno e façam a anotação. Coloquem aí sinônimos, palavras de som e grafia diferentes, ok? Mas, né, de significados semelhantes, significados iguais, ok? Beleza. Os antônimos, palavras de significados opostos. Palavras de significados opostos, nós estamos falando dos antônimos. Beleza. Homônimos são o quê? Palavras de som e grafia iguais, mas de significados diferentes.
homônimos, som e grafia iguais, mas de significados diferentes. Beleza? Ok. Nós temos os parônimos aí, que são o quê? Palavras, parônimos, escreve aí. Palavras de som e grafia parecidos, mas de significados totalmente diferentes. Isso são os parônimos. Ok? Anotou no seu caderno? Muito bem. Agora, mãos à obra para fazer a atividade da página 100 a 104, ok? E teremos a correção na nossa próxima aula, ok? Beijinhos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Thaís. Bom dia, boa tarde,